Olá, amante do terror. Manipulação da realidade, um poder muito confuso que muitas vezes pode ser confundido com a onipotência pelas pessoas, até porque é uma habilidade que não demonstra ter um limite aparente. Mas hoje eu vou explicar o que é a manipulação da realidade e diferenciá-la da onipotência, assim para parar de confundir ambas de uma vez por todas. Muitos seres que já vimos aqui no canal possuem de fato a habilidade de manipular e distorcer a realidade, como o Zalgo, Escarlate, Void Nugget, SCP-343, SCP-239, enfim, todos eles possuem de fato essa capacidade, mas não nos aprofundamos diretamente nela. A manipulação da realidade, como o nome diz, permite ao usuário manipular livremente a própria realidade, mudar as leis da física, criar itens a partir do nada, manipular a probabilidade, dar a si mesmo ou a outros poderes, manipular o espaço-tempo, ressuscitar os mortos, enfim, tem incontáveis possibilidades para um usuário da manipulação da realidade. Porém, será mesmo que essas capacidades são infinitas? Bom, vamos a algumas possíveis perguntas. A manipulação da realidade beira a onipotência? Não. A manipulação da realidade pode ser facilmente confundida com a onipotência, mas se formos comparar o onipotente com o manipulador da realidade, vamos ver o abismo gigantesco entre os poderes. O manipulador da realidade pode de fato criar um universo inteiro. Isso depende de cada usuário, porém, em suma, sim, ele pode fazer isso. Afinal, qual o limite para a manipulação da realidade? Bom, um dos limites é a criatividade. Basicamente, quanto mais criatividade o usuário obtiver, mais potente e versátil vai ser a manipulação. O usuário também é limitado pelo domínio, sonhos e a imaginação. Como eu disse, quase tudo vai depender do quão criativo é o manipulador. Também é preciso ter conhecimento sobre os conceitos básicos da realidade. As leis da física é um deles. Então, se o usuário não conhecer, ele não vai poder fazer nada. Por isso que se eles forem viajar para outras realidades, eles precisam pelo menos conhecer os conceitos básicos. Porque sabe, realidades diferentes, regras diferentes. Ah, mas ele poderia implementar conhecimento? Sinto te decepcionar, mas um manipulador da realidade não pode implementar conhecimento na própria cabeça. Ele pode sim manipular a mente, criar memórias falsas, mudar as funções cerebrais, mas implementar conhecimento? Não. Até porque seria algo paradoxal. Como ele iria implementar conhecimento, sendo que ele não conhece? O manipulador só pode afetar as coisas dentro do universo alvo, ou seja, se ele estiver em outro universo, não pode afetar as coisas em outro, só pode afetar as coisas dentro do universo em que ele está. O manipulador da realidade pode manipular os conceitos? Não. A manipulação dos conceitos é um poder superior à manipulação da realidade, sendo considerado até mesmo um subpoder da onipotência para você ter uma noção. O manipulador de conceitos pode manipular a realidade, mas o manipulador da realidade não pode manipular os conceitos. Falando em onipotência, ambas habilidades têm muitas diferenças, mas a principal delas é que a manipulação da realidade possui muitos limites, enquanto a onipotência não tem nenhum. Os usuários da manipulação não podem afetar onipotentes ou seres com oniseparação, que seriam aqueles seres capazes de existir literalmente fora de tudo, de todos os conceitos existentes, inclusive da realidade. Um manipulador também precisa controlar os próprios sentimentos, porque basta um surto e ele pode devastar tudo ao seu redor e acabar ferindo ou matando aliados ou inocentes, ou ambos. E eu sei que vai ter várias pessoas falando sobre o Alien X nos comentários, então, para evitar transtorno, vou citá-lo aqui. Alien X foi capaz de restaurar o universo, porque o manipulador da realidade pode distorcer as linhas temporais, sendo assim capaz de reverter o tempo.
assim podendo restaurar coisas que foram destruídas, como o universo nesse caso. E como consequência da distorção temporal, a realidade também tende a ser afetada, já que está tudo interligado. Quando falam que ele beira a onipotência, não é literalmente falando, até porque, de acordo com que os fatos apontam, não está nem perto da onipotência. Imagine a onipotência como um deserto de areia infinito. Sim, infinito. A manipulação da realidade seria como um punhado de areia perto da vastidão do deserto. Deu para entender agora? A onipotência é o poder de fazer literalmente de tudo. O impossível não existe para um onipotente. Você já imaginou encontrar o final do infinito ou o limite do ilimitado? Destruir algo que não existe? Criar um multiverso? Apagar o tempo? Recriar o tempo? Criar a 10ª dimensão? Dar um limite para a onipotência? Criar um ser onipotente? Acho que já deu para entender. Não há nada que um ser onipotente não possa fazer. Inclusive, quando se é onipotente, já se é automaticamente onisciente e onipresente. A onipotência seria a mesma coisa que o infinito. O infinito não possui fim, óbvio, mas também não possui começo. Ou seja, não possui começo, nem meio e nem fim. Então, por exemplo, não faria sentido um onipotente dizer que está usando 1/3 do seu poder, sendo que não há como fracionar o infinito, da mesma forma que não dá para usar uma parte da onipotência. É um poder absoluto, imutável e inalcançável. Percebeu a diferença da manipulação da realidade? É um abismo enorme entre elas. Agora, voltando para ela. Em conclusão, um manipulador da realidade não beira a onipotência, nem perto disso. Para ele chegar perto de beirar a onipotência, ele necessitaria de conhecer todos os tipos de conceitos presentes em absolutamente todos os universos. E isso é impossível, pois o multiverso é infinito, e ainda assim, mesmo se ele conhecesse todos os conceitos, para manipular a realidade, ele precisa estar dentro do universo-alvo, pois fora dele, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele não pode querer escolher saber de alguma coisa. Não é assim que as coisas funcionam. Ou ele sabe, ou não sabe. Não existe essa de implementar conhecimento. A maioria das limitações presentes nesse poder se refletem diretamente no portador. Quanto mais criativo e conhecedor for o usuário, mais versáteis vão ser as suas habilidades. Alguns são capazes até mesmo de criar universos inteiros. Claro, moldados ao seu gosto. E como foi ele quem criou, ele tem total domínio. A manipulação da realidade é um poder extraordinário, capaz de fazer coisas que desafiam a própria natureza. Mas não é um poder que beira a onipotência.